Não, aqui é o verbo shorten, ou seja, curto-circuitando a história. Curto-circuitando a história não faz sentido nenhum, beleza? Shorten. Olha, quando eu quero usar o verbo como sujeito, eu uso ele no infinitivo com o to ou no gerúndio. Aqui eu tenho infinitivo com o to ou gerúndio? Não. Cadê o to daqui? Não tem, beleza? Aqui, too short. Para curto-circuitar. Para circuitar a história. Não faz sentido nenhum. Então, a resposta certa é a letra C. Por quê? Porque eu estou usando o verbo como sujeito e para isso eu estou usando ele no infinitivo com o to. Beleza? Então, para encurtar a história, sétima letra C. Olha, até combinou, olha, para encurtar a história, sétima letra C, né? Bora para o oitavo. Oitava questão. Olha, muito fácil essa questão. They may alguma coisa tomorrow. May é um modal, eu pedi para tu gravar. Depois de modal a gente usa bare infinitive. Então, olha, bare infinitive, tá certo. Infinitivo com to, pode depois de modal? Não. Gerúndio depois de modal? Pode? Não. To coming, piorou, né? Oitava, letra A. Essa foi uma questão tão fácil quanto a sexta, que era basicamente a mesma coisa. Oitava, letra A de amor. Nona. Essa questão ela é bacana. Lembra lá que eu te falei depois de palavras como? Olha, depois de palavras como and, as, like, then. Depois dessas palavras, and, as, like, then e or. Sabia que tá falando or. Depois dessas palavras, a gente pode usar o quê? A gente normalmente, não vou dizer sempre, mas a gente normalmente usa o quê? O bare infinitive, beleza? Por quê? Porque normalmente antes dessas palavras, a gente já citou o verbo. A gente já citou um verbo. A gente já citou um verbo. Olha, eu posso dizer que antes do an, eu já tenho um verbo. Então o próximo não precisa vir com to. Eu posso dizer que antes do like, que significa comparação, já veio um verbo. Então eu estou comparando dois verbos. O primeiro já veio com to, então eu não preciso do segundo. Entendeu? Nesses casos, a gente não precisa do to, beleza? Então olha aqui, olha. He intends to have lunch. Intend significa pretender, beleza? Intend significa pretender. Ele pretende almoçar. Have lunch não é ter lanche, significa almoçar, beleza? Então, olha, ele pretende almoçar. Olha, to have lunch. Eu já tenho to aqui. Depois da vírgula, se eu for colocar um outro verbo também no infinitivo, eu preciso do to? Não. Por quê? Porque, olha, eu já coloquei o to para indicar o primeiro verbo, vírgula. Quando eu indico sequências continuadas de ação no infinitivo, eu não preciso colocar o to em todos. Basta eu colocar no primeiro, beleza? A menos que eu tenha alguma coisa entre eles. Por exemplo, eu tenho um objeto, aí eu já vou ter que colocar o to. Eu tenho a mudança de sujeito. Se eu tenho a mudança de sujeito, eu tenho que colocar de novo, beleza? Só que aqui, olha, ele é o mesmo sujeito para todos. Outra, eu já tenho o to antes. Ele pretende o quê? Almoçar. Depois, ele pretende o quê? Dormir. Olha, todos os verbos são o mesmo. E depois, assistir TV. Então, olha, ele pretende almoçar. Eu já tenho o to. Eu preciso colocar depois de novo? Não. Então, procura onde tem só o sleep. Na letra A tem o to e na letra D tem o to. E depois, and. Depois eu tenho o and. Olha lá. Depois daquelas palavras, eu não preciso do to. Então, olha, descarta onde tem to. Letra B. Eu fico com a letra C. Olha, em português faz sentido? Ele pretende almoçar, dormir e assistir TV. Beleza? No último caso, tu vai para o português. Beleza? Mas essa questão dá para fazer pelas regras. Olha lá. Beleza? De bobeira essa questão. Nona, letra C. Nona, letra C. Décima questão. Essa questão corrige uma coisa aqui, olha. Tá vendo aqui, I can't do anything? Bem aqui, coloca um but. Coloca um but, bem aqui, olha. Vai ficar assim, olha. Eu digitei errado essa questão. Vou apagar aqui. No teu material tá correto. Não te preocupa que no teu material tá correto. Eu não sei por que saiu aí errado assim. Mas no teu material tá correto.
fica assim, olha. I can't do anything but, beleza? Olha, I can't do anything but, esse but, ele tem o sentido de quê? O sentido de exceto, o sentido de menos alguma coisa. Então, olha, I can't do, can't é um modal, que significa capacidade. Então, olha, eu não posso fazer nada, I can't do anything, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso fazer nada, a não ser, menos, exceto o quê? Lembra lá a regra? Lembra lá? Depois de but e depois de except, a gente usa o quê? A gente usa o bare infinitive. Essa é uma regra, tu não pode esquecer. Bare infinitive. Então, depois de but e except, a gente usa bare infinitive. Qual desses tem bare infinitive? Primeiro, tem bare infinitive? Não. O primeiro está no gerúndio. Beleza? Então, tchau. O segundo, tem bare infinitive? Não. Está com o to. O terceiro, to cry. Nem conversa sobre isso, né? Aqui tem o to, ainda tem o gerúndio. E aqui cry, olha, bare infinitive. É o infinitivo sem o to. Beleza? Então, olha. I can't do anything but cry. Exceto chorar. 10ª letra D. Beleza? 11. Questão 11. A saw him, olha, lembra lá o último assunto que eu dei logo. Olha, eu vi ele sobre a grade. Beleza? Então aqui, qual é o verbo? O verbo é jump. Então, eu vi ele pular, eu vi ele pulando pela grade, pelo portão, sobre a grade. Beleza? Olha, lembra lá, quando eu disse que tu tem verbos de ação, tu pode seguir pelo gerúndio ou pelo infinitivo. Só que tu tem a mudança de ideia. Por exemplo, quando tu tem o verbo de ação seguido de infinitivo, significa que tu viu a ação completa, do início ao fim. Quando tu tem um verbo de ação seguido de gerúndio, significa que tu viu parte da ação. Tu viu a ação em progresso, beleza? Olha, eu vi ele pular a grade. Tu viu a ação completa. Não é possível que ele tenha demorado 48 horas para pular uma grade. Beleza? Eu acho que não demorou nem 5 minutos. É um portão, ele pulou. Beleza? Tu viu ele pular o portão. Tu viu a ação completa. Se tu viu a ação completa, tu vai usar o quê? Gerúndio? Não, tu vai usar o bare infinitive. Então procura lá. Bare infinitive. B, tem bare infinitive? Não, tu tem o to aqui. Jumping, gerúndio? Não, tu viu a ação completa, tu não viu parte dela. E to jumping? Nem conversa, né? Então, letra A. I saw him jump. Beleza? Boa essa questão. Gostei dessa questão também, porque ele trabalha esse sentido. I saw him jump. 11. 11, letra A. 12. Olha, 12, lembra que eu falei que caía? She stopped o quê? She stopped alguma coisa when her grandma entered the room. Olha, ela parou quando a avó dela entrou na sala. Qual é o verbo que tem aqui? Tu tem o verbo to laugh, beleza? O verbo rir, gargalhar. Eu lembrei da música lá do 5 a Seco. Rir, soltar gargalhadas, deixa pra trás o que te entristece. Não, deixa pra lá. Bora lá. Então, she stopped o quê? O quê? Ela parou para rir quando a avó dela entrou? Quer dizer que ela não estava rindo. Ela estava fazendo outra coisa. Aí a avó dela entrou, ela parou para rir. Ou seja, quando a avó dela entrou, ela começou a rir. Não faz sentido nenhum. Ela parou de rir quando a avó dela entrou na sala. Ela estava rindo e quando a avó dela entrou na sala, ela parou de rir. A ação foi interrompida. Então, she stopped o quê? Quando a gente usa o to depois do stop, significa que a ação, ele parou para fazer alguma coisa. Quando tu usa o gerúndio depois do stop, significa que a ação foi interrompida. Não tem mais continuidade. Então, olha, depois do stop, tu pode usar direto um verbo no bare infinitive? Não, por quê? Lembra lá, depois de um verbo, tu tem que ter ou o gerúndio, ou infinitivo com to, ou um objeto, e depois tu coloca alguma coisa. Mas 2 verbos diretos seguidos assim, tu não pode. Então, olha, essa aqui, nem que tu não soubesse essas regras que eu te falei, mas tu já não coloca a letra A. Beleza? Aqui, to laugh. Ela parou para rir quando ela falou? Não, ela parou de rir. Então, tchau. Essa aqui, to laughing, não faz nem sentido. Beleza? Nem existe isso aí. Olha aqui, olha. Ela parou de rir. She stopped
laughing. 12, letra B. 12, letra B. Beleza? 13. 13 é do ITA. Olha, 13 é uma questão do ITA. Essa questão, ela é muito fácil para ti. Por quê? Porque eu te dei essa questão. Cara, se tu souber a quantidade de alunos que erraram essa questão no ano que isso caiu, tu não tem noção, pai. Eu te dei essa questão. Ou seja, se essa questão caísse agora, tu não ia errar ela. A menos que tu não tivesse assistido minha aula, tu não tivesse prestado atenção, tu tivesse lá fora, tu não tivesse estudado, enfim. Mas eu te dei. Lembra lá que eu te falei que depois de come e depois de go, quando eu tenho um verbo que indica atividade física ou esportes, eu uso o quê? Eu uso gerúndio. Gerúndio. Eu te falei isso. Depois de come e go, quando eu tenho atividades físicas e esportes, eu uso gerúndio, beleza? Mas qual é a expressão que não segue nenhuma atividade física e nenhum esporte? É go shopping. Olha, go shopping. É esporte? Não. Indica uma atividade física valendo, tipo correr, alguma coisa assim? Não. Então, olha, ir às compras. Essa é uma expressão que deve ser usada sempre com o gerúndio. Olha, go shopping. Então, depois do go, tu sempre tem que ter o ing com o verbo shopping. Beleza? Depois de go. Não vai dizer que sempre tu tem que ter o gerúndio com o shopping, depois de go. Então, procura aqui, olha. Can you lend me some money? Você pode me emprestar algum dinheiro? Todas elas são o mesmo aqui. Só que a resposta muda. O complemento muda, quer dizer. I am going to shop. Faz sentido lá, olha. I am going to shop? Não. Depois de go, eu tenho que ter o shop no gerúndio. Então, tchau, letra A. Tchau, letra A. Olha, segunda lá. I am going shopping. Faz sentido? I am going. Por que, que o go está no gerúndio? Por que, que o go está no gerúndio? Porque tu está usando present continuous. Se tu está usando present continuous, olha, sujeito, verbo to be, o verbo tem que estar no gerúndio, é present continuous. Então o going está certo. E depois o shopping? O shopping está certo. Então a resposta é a letra B. 13, letra B. C. I am go shopping. I am go shopping. Primeiro, já está errado o present continuous, ou seja, se tu não soubesse essa regra, tu já não ia marcar pelo present continuous. Present continuous, tu tem que ter sujeito, verbo to be, depois o verbo no gerúndio. I am go, tá certo? Não. Letra D, a mesma coisa. I am go? Não. Letra E, I am go? Não. Ou seja, se tu não soubesse essa regra que eu te dei, tu descartava C, D e E. Por quê? Present continuous. Agora, se tu não sabe present continuous, meu amigo, tá pegando. Vai estudar. Tô te falando. Vai estudar. Se tu não sabe present continuous, olha, por exemplo, essa questão tu não precisava nem muito saber isso aqui, porque tu ia ter 50% no chute. Mas o importante não é ter 50% no chute, é tu ter 100% de chance de acertar. Então, olha, I am go, tá errado. I am go, tá errado. I am go, tá errado. Present continuous. E aqui, I am going e I am going. Lá tu podia até ficar em dúvida, mas se tu soubesse que depois do go, quando vem shop, tu tem que ter no gerúndio, tu já ficava com ela. Então, 13, letra B. Beleza?